Boa noite. Vamos começar aqui, né, gente? Dar continuidade, na verdade, mesmo que de maneira virtual, àquilo que nós tínhamos começado lá atrás, né? Há algum tempo atrás, na sala de aula. Então, é um prazer estar falando com vocês. A gente vai estar dando continuidade na medida do possível por meio de videoaulas. Nós começamos um conteúdo que nós não concluímos, né? Que é um conteúdo especificamente da pré-história. Tá? Então, esse vídeo está sendo direcionado para todos vocês, alunos do primeiro ano, tanto o primeiro ano A, quanto o primeiro ano B, quanto o primeiro ano C, do Colégio Cecílio Matos. Nós tínhamos ficado justamente nesse conteúdo aqui, capítulo 2 do livro de vocês, né, sobre os primeiros humanos, sobre o período da pré-história. Nós abordamos um pouco dessas teorias, né, do criacionismo, do evolucionismo. Então, eu vou estar colocando aqui os slides para a gente fazer um pouco de uma revisão, fazer uma retomada dessas questões, desses pontos que nós vimos em sala de aula, né, de maneira, inclusive, bem corrida. A partir da página 26 do livro de vocês podem estar acompanhando tudo isso. Então, eu só estou aqui colocando o livro para que vocês possam se situar, né, nessa ferramenta que é muito importante, que é a ferramenta escrita, visual, né, com muitas imagens, muitas ilustrações bacanas, né, resumidamente, inclusive, as teorias. Então, vocês podem estar vendo e estudando por aqui. Vocês estão com ele em casa, né, quem recebeu, a exceção de alguém que não tenha recebido. A questão dos estudos, né, tanto da paleontologia quanto da arqueologia, né, em descobrir os vestígios, né, da origem do ser humano, especificamente na África, né, e o livro segue, né, para falar do gênero Homo, né, que é a explicação científica sobre os primeiros grupos, né, tanto do Homo habilis, quanto do Homo erectus, quanto do Homo neanderthalensis, até chegarmos no Homo sapiens sapiens, que de fato é o homem das cavernas, e de fato somos nós, somos nós do ponto de vista das nossas raízes. O Homo sapiens sapiens é o nosso antecessor, nós conseguimos fazer muito mais coisas do que ele conseguiu. E aí, a partir dessa relação com a natureza, de transformação com a natureza, de exploração da natureza, nós conseguimos transformar tudo aquilo que não é natural, né, em algo novo, né, mudando a natureza e mudando também o ser humano, né. Nós passamos hoje a estar aqui, inclusive, conectados pela internet, né, eu estou gravando aulas para vocês. Então, isso tudo não seria possível se não fosse a inteligência, essa capacidade que o homem conseguiu a partir dos tempos, né, a partir do processo histórico. A questão do saber reflexivo, né, do pensamento que o homem consegue desenvolver diferentemente dos demais animais. E aí as primeiras sociedades, né, quais são as primeiras sociedades que surgiram na história, como é que elas se organizaram, como é que os historiadores organizam essas primeiras sociedades, demarcando o início dessa trajetória do Homem sapiens sapiens. Então, eu vou ficar por aqui no livro, vou para os slides para a gente fazer uma revisão breve nesse primeiro vídeo sobre a pré-história, né, sobre a origem do ser humano. Aqui nós temos essa sequência, né, de seres e sujeitos, né, que desde os primatas, dos australopitecos, né, até chegarmos ao Homem sapiens sapiens. E aí a gente precisa entender isso a partir do ponto de vista das teorias, né, das explicações que existem para dizer como surgiu, qual a origem do ser humano. Essa é a grande questão. Então, nós vimos isso aqui em sala de aula, né, tanto os evolucionistas quanto os criacionistas tentam explicar, né, tentam demarcar essa origem do ser humano, né? São duas explicações, uma pela ciência e a outra pela questão religiosa. O evolucionismo é a teoria do Charles Darwin, a teoria científica, que foi construída no século XIX, em que o Darwin, né, esse sujeito aí, principalmente nesse livro, né, eu coloquei aí as três versões de publicações diferentes desse livro. A do meio aqui é a publicação original, né, está inclusive em inglês, A Origem das Espécies, né, e a Seleção Natural,
do Charles Darwin. E aí esse livro ele é um dos livros mais clássicos, mais lidos, né, da história da humanidade. Tá? É um acervo fantástico e aqui a gente tem que ter na nossa estante porque é o que mais se desenvolveu de avançado, né, no pensamento, na compreensão, no estudo do ser humano, do ponto de vista da ciência. Então, é um livro que demarca tanto a biologia, quanto a história, quanto a sociologia, vai explicar essa origem do ser humano. E aí, a partir da teoria dele, né, a teoria de que, a partir dos oceanos, né, a vida humana tenha surgido, a vida dos primatas, na melhor dizendo, né, todos os outros seres, e inclusive dos primeiros primatas. E ele tem uma coisa muito importante que eu coloquei em sala de aula e que vocês precisam estar atentos, é que Darwin nunca colocou que nós surgimos nunca afirmou que o homem descende do macaco. Ele afirmou que dentre os primatas, né, dentre os primatas, houve uma evolução. Então nós temos um tronco comum, né, com os primatas e aí uma certa relação com os macacos. Só que essa relação é só pelos primatas. O homem sapiens, desde sua origem, sempre foi homem. O macaco continua até hoje sendo homem. Até aquela história que eu coloquei, né? Se de fato fosse uma evolução dos macacos, por que os macacos não estariam evoluindo até hoje, se transformando em homens, né? Em seres humanos? Não, eles continuam sendo macacos, né? Chimpanzés, diversas espécies e raças que continuam como macacos até hoje. E nós, pelo contrário, conseguimos essa evolução, tá? A partir de um gênero que é o gênero Homo, né? Que surge desse tronco comum com os dos primatas, né? Até chegar ao Homem Sapiens, até chegarmos a nós. Tem um filme muito bacana, eu não vou passá-lo, não vou pedir que vocês assistam como obrigação, mas eu coloquei ele como sugestão, que o filme A Criação, né, do Charles Darwin, e eu estou colocando ele aqui, vou colocar o trailer dele aqui, perdão, para que vocês possam ter uma ideia, né, do que é esse livro, do que é essa teoria que eu estou falando do criacionismo, né, o que é que ela causou de implicação naquela sociedade ali do século XIX, cuja verdade ela era a verdade era unicamente a Bíblia, unicamente os paradigmas estabelecidos pela religião, né? Pelas explicações ainda míticas, ainda sobrenaturais. Só voltar aqui, colocar em tela cheia, para a gente ver um pouquinho disso que eu estou falando do ponto de vista histórico, do ponto de vista da fonte, né, do conhecimento. Então, dá para entender um pouquinho, né, a partir do trailer, do que foi essa ruptura com esse pensamento religioso,
né? A questão da esposa dele, que era totalmente religiosa, fanática, né? E para ele não era fácil, porque ele também tinha fé, porque ele também estava envolvido naquele paradigma todo ali de sociedade do século XIX. Então, se puderem, tá na internet aí, tá acessível, esse filme já tem alguns anos, já tem em torno de 10, quase 10 anos de lançado. Ele não tem, se não me engano, dublado, mas ele tem legendado, dá para assistir, e é um filme belíssimo. Eu já assisti por uma ou duas vezes e não me arrependo, como também vale a pena a leitura do livro, né? A origem das espécies. É fantástico porque a gente entende o porquê da teoria, né? Ele não foi também um sujeito à toa qualquer que criou uma teoria porque quis criar, dizendo que o homem passou por um processo de evolução, que as espécies continuam, que evoluíram e que o ser humano, inclusive, está evoluindo até hoje. E a gente não pode negar que houve uma evolução. Essa evolução é clara. Nós começamos morando em cavernas, né? Nem a comunicação, nem a fala articulada nós tínhamos, e nós desenvolvemos isso a partir da cultura, a partir de um elemento, né, que aí no filme A Guerra do Fogo, isso fica mais evidente, né, a relação dos grupos, a troca de saberes, a troca de conhecimento, as técnicas, e das técnicas surge hoje as tecnologias, né, que são amplamente difundidas e o tempo todo evoluídas, né, seja pelo interesse do ser humano de melhorar a sua espécie, seja pela questão capitalista, econômica, né, lucrativa, mas existe uma evolução. E essa evolução ela é histórica, ela demarca desde essa origem aí do ser humano. É isso que eu queria colocar para vocês. Para além disso, além do evolucionismo, a gente tem o criacionismo, que eu expliquei para vocês, que é justamente a teoria religiosa, é uma perspectiva religiosa de dizer que nós surgimos a partir de um criador, né, de Deus Todo-Poderoso, nós fomos criar o céu, a terra foi criado, os animais, tudo que existe nela, inclusive no filme aí, a criação do Darwin, o amigo dele, aquele baixinho, fala o seguinte: Deus já não pode afirmar que criou todas as coisas, né? Você matou Deus. É uma parte muito forte do filme, muito tensa, né? Porque aquele amigo dele era um amigo muito pessoal, irmão mesmo, e que incentivou ele a fazer as pesquisas, né? As pesquisas de botânica, as pesquisas científicas para chegar às conclusões, às hipóteses, às comprovações que ele vai desenvolver no livro, né? E isso é importante demais de demarcar, porque ele vai partir de uma verdade, essa verdade aí, estabelecida pelo criacionismo. Né? A criação do mundo por Deus é relatada no livro de Gênesis, e era a partir dele que tudo era explicado, tudo era considerado. Tá? Essa é uma explicação religiosa, com base na fé, na tradição da Bíblia, como fonte da verdade única e absoluta. Né? Tanto que para os religiosos, a ciência ela não interessa. E aí a ciência prefere, como o Darwin falou, deixar Deus fora disso, né? Seguir, nós como cientistas pensamos dessa forma. A religião pode coexistir com a ciência? Pode, mas a gente precisa entrelaçar essas duas coisas. É preciso entender que existe uma ciência, que existe uma forma humana de interpretar e de fazer os estudos, e existe a religião, que também é parte, é integrante do ser humano. Então, as duas coisas não podem ser separadas, dissociadas, mas precisam, senão a ciência não caminha. A ciência, para andar, ela precisa ser separada da religião, né, desses dogmas, dessas tradições que acabam sendo muito estreitas, às vezes, subjetivas, superficiais. Aqui a gente finaliza, né, essa primeira parte, né? Aqui são algumas pistas aí da evolução, e a gente vai partir daí para o nosso próximo vídeo. Vai fazer já uma aprofundada, finalizando e deixando como dica para vocês o filme, né? De fato, A Guerra do Fogo é uma obrigação, eu quero que vocês assistam, e a atividade, inclusive, vai ser a partir dele. Tá, gente? Muito obrigado por essa revisão. A gente volta agora para fazer uma aprofundada sobre a pré-história, esses grupos, né, da evolução humana e as principais características.